Boa tarde! Estamos começando o seu jornal semanal, o Global News. É aqui que você fica sabendo das notícias mais impactantes de Poções e região, além da Bahia e do mundo. Olha o que vamos falar hoje. Irã sofre ataques dos Estados Unidos e Israel. Vitória dos direitos da mulher no caso da Marielle Franco. Chuva causa transtorno em todo o país e Darumeira está em alerta. Promessas não cumpridas, aumenta as críticas contra o governo da Bahia. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Turistas que sofreram tentativa de homicídio em Corumbau, na região de Prado, no sul da Bahia. As vítimas estavam em um grupo e seguiam de carro rumo às praias quando foram atingidas por disparos de armas de fogo. A FUNAI diz que repudia qualquer ação dessa natureza e que 3 índios foram presos. O socorro foi feito com auxílio de um helicóptero. Ali é uma região em constante conflito entre indígenas e fazendeiros por posse de terra. Um tiroteio assusta moradores no Quintino, em Xique-Xique. Na tarde de sábado, dia 21, um tiroteio foi registrado em uma rua movimentada na localidade do Quintino, em Xique-Xique. Segundo informações iniciais, o confronto teria ocorrido entre policiais militares da Bahia e suspeitos apontados como integrantes do Comando Vermelho. Imagens mostram policiais em ação e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, se aproximando do local, mas o veículo precisou recuar após novos disparos. O resultado do trabalho da inteligência, que erradicou 200 pés de maconha, apreendeu 10 carros, armas, celulares e 5 mortos. Alex Ramos de Souza morreu, ele era o locador do imóvel. Fortes chuvas causam desabamento e mortes na zona da Mata Mineira. Juiz de Fora e Ubá estão sofrendo com excesso de água, que inundou grande parte da cidade, deixando diversos desabrigados. As mortes já se somam mais de 70 entre Ubá e Juiz de Fora e 37 desaparecidos. A Defesa Civil e mais de 140 militares e 84 bombeiros estão trabalhando. Foram emitidos alertas de mais chuvas no decorrer da semana. Manchas azuis apareceram na praia de São Tomé de Paripe, na Grande Salvador, e está assustando a população. O INEMA recebeu a denúncia uma semana atrás e a análise ainda não ficou pronta. A Capitania dos Portos disse que não encontrou alterações na estrutura do navio e do porto e nenhum impacto ambiental. Paulo Sérgio Rosa, ex-jogador de futebol, conhecido como Viola, que jogou no Corinthians e em outros grandes clubes de futebol, está tecnicamente preso. Ele recebeu uma condenação de 3 anos e 10 meses em regime aberto por porte ilegal de arma de fogo. A ação judicial teve início em 2012, após denúncia apresentada por sua ex-esposa. Naquele ano, o ex-jogador se trancou em casa com o filho depois de perder a guarda da criança para a ex-mulher. A polícia foi acionada e, ao chegar ao imóvel, encontrou uma espingarda, um revólver e munições. Em razão do episódio, Viola permaneceu preso por 5 dias. Viola foi solto e o processo seguiu na justiça e agora veio a sentença. Bora falar da política estadual. Sandro Regis, deputado estadual do União Brasil, em uma de suas falas públicas criticou o governador que se gaba em ter o apoio da maioria dos prefeitos. Abre aspas, Jerônimos diz ter o apoio de mais de 300 prefeitos, mas está devendo obras prometidas com muita pompa. Em 2022, para se eleger, o governo do PT assinou convênios faraônicos, prometeu obras milagrosas, pavimentações, escolas, estradas, sistemas de água. Prometeram até terreno na Lua se fosse preciso. Mas passada a eleição, o que ficou foi o abandono, fecha aspas, criticou o deputado. O governo da Bahia vem fazendo obras e atendendo carências de vários municípios. Tem como exemplo prático a reforma da barragem na região de Bom Jesus da Serra, que em sua visita assinou a ordem de serviço diante do povo e agora em 2026, no entanto, a obra segue inacabada. Valores que saíam dos cofres públicos em um contrato com a empresa MLR Engenharia Limitada no valor de R$ 723.374,74.
várias cobranças foram feitas para o coordenador regional em Vitória da Conquista, o senhor Netinho, e para a senhora Camila, coordenadora do projeto Água para Todos, em Salvador, para o secretário municipal de Bom Jesus da Serra, o senhor Everaldo Mendonça, e até o ex-secretário, o senhor Everaldo Andrade, que na época ocupava a pasta da agricultura no município e foi um dos que receberam aplausos durante o anúncio no palanque. Será que essa informação chega aos ouvidos do governador ou ela fica espremida nas gavetas de seus subordinados? É um caso a ser analisado, e isso pode influenciar realmente na opinião pública e dar fé à fala do deputado. O povo mais simples da zona rural, que é a maioria de nossos eleitores, acredita na palavra do homem, na promessa por ela feita. E quando falha, o descrédito poderá ser um gatilho para deixar de apoiar. A brecha corre perigo. É um adversário esperto, pega como gancho e faz mudar a opinião do eleitor. O homem aparece na porta da casa de uma mulher identificada como Priscila Beatriz Assis Teixeira, de 38 anos, e a mata com golpes de canivete após negar um beijo a um jovem de 18 anos. O caso aconteceu no bairro Campos Altinos, em Campos Altos, no Alto Paranaíba. O feminicídio ocorreu na noite da segunda-feira, dia 23, e o filho da vítima, de apenas 8 anos, presenciou o ataque. Segundo o delegado responsável pelo caso, Jefferson Leal, o suspeito foi até a residência da vítima para negociar um aparelho celular e durante a negociação tentou forçar um beijo que foi recuado pela mulher, dando início a uma briga entre os dois. A Polícia Civil, o suspeito afirmou que o episódio foi uma besteira e uma burrice. Priscila foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Campos Altos, ainda consciente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Abre aspas, ele disse que no momento da recusa da mulher, deu um branco em sua cabeça e atingiu a vítima com vários golpes de canivete. Fecha aspas, relatou o delegado. Tá difícil ser mulher, hein? A Polícia Civil recuperou mais de 60 veículos desviados em esquema criminoso em Vitória da Conquista. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Repreensão e Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, recuperou 68 veículos desviados da frota da locadora Movida. De acordo com as investigações, um ex-funcionário utilizava sua função para simular contratos de locação, retirando veículos da unidade sem que houvesse clientes legítimos vinculados às operações. Após a retirada, os automóveis eram repassados a outro investigado responsável por intermediar e efetivar a venda a terceiros, geralmente por valores abaixo do mercado, facilitando a rápida circulação e dificultando a identificação da fraude. Vamos aos comerciais. Estamos de volta. Dona Nilda Magalhães, prefeita de Poções, visitou diversos bairros da cidade e identificou as áreas que estão sendo castigadas pelas chuvas que têm caído nos últimos dias. Como é de conhecimento de todos, as fortes chuvas sempre impactaram em vários sentidos. Beneficia o homem do campo, facilita no abastecimento de água e atrapalha um pouco o ir e vir das pessoas. Ruas ficaram esburacadas, alagamento em ruas e praças, calçamentos são destruídos e algumas residências são afetadas em suas estruturas. Acompanhada do secretário de Obras e dos engenheiros, pontuaram as prioridades em localidades que precisam de reparos urgentes. A Polícia Civil de Poções, com o auxílio da Polícia Militar, prendeu na tarde do dia 23 um homem identificado como Pedro Henrique, que tinha um mandato de prisão em aberto contra ele por dívida de pensão alimentícia. O endereço seria na rua João Pessoa, bairro Indaiá, e ao avistar a chegada da polícia, o referido empreendeu fuga e foi iniciada uma busca com auxílio de motocicletas e o Pedro Barata, como é conhecido, foi localizado nas dependências do Colégio Luiz Heraldo, onde recebeu voz de prisão. A Polícia Federal usou um drone para identificar e monitorar a mansão onde se encontrava o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho. Aldicinho foi preso na manhã do dia 26 em uma residência em Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Era foragido da justiça e acusado de vários crimes, como contravenção com jogos de azar e acusado de muitos homicídios.
Ele foi preso no momento em que fazia exercícios físicos no interior da residência, acompanhado de um policial militar que fazia a sua segurança. Ambos tentaram correr e foram dominados pelos policiais que chegaram de helicóptero. Eles foram encaminhados para o prédio da Polícia Federal do Rio e depois serão encaminhados para um presídio. Com 4 mandados de prisão em aberto, ele é apontado na Justiça Federal e apontado como chefe da máfia do cigarro e responde na Justiça do Rio de Janeiro como mandante das execuções de Marquinhos Catiri, Fábio Alamar Leite, Fabrício Alves Martins de Oliveira e pelo menos 20 crimes cometidos por um grupo de extermínio. Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio residencial na manhã da sexta-feira, dia 27, na rua Elisiário Silveira Andrade, no bairro do Estiep, em Salvador. No total, 16 pessoas precisaram receber atendimento, sendo 12 moradores do imóvel e 4 bombeiros militares. 3 profissionais foram atingidos por destroços enquanto atendiam a ocorrência e foram socorridos e levados para unidades de saúde. Imagens feitas por moradores mostram muitos escombros espalhados pela área externa do edifício. Segundo informações do Corpo de Bombeiro, o fogo foi provocado após uma explosão de gás de cozinha. Moradores relataram forte cheiro de gás no local e durante o atendimento da ocorrência, houve a explosão que atingiu pelo menos 2 apartamentos. Uma moradora contou com o dono do apartamento onde ocorreu a explosão, mora no interior do estado e não estava no imóvel, mas autorizou a entrada dos bombeiros após receber a informação sobre o cheiro de gás vazando. Uma tentativa de roubo de uma moto em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, terminou em confusão e agressão. Como mostra imagens de uma câmera de segurança, uma dupla de jovens se aproximou do veículo em uma motocicleta e se posicionou para realizar o crime. No momento em que um deles tentava dar partida na moto, o dono apareceu. Outros moradores da rua surgiram e, nesse momento, o comparsa decidiu fugir. Sem ajuda, o menor infrator, um rapaz de 17 anos, acabou levando uma surra dos populares. A ação foi registrada como furto tentado. Levado à delegacia depois de apanhar, o adolescente assinou um termo de compromisso e foi liberado. Uma grande operação intitulada Banda Suja resultou na prisão de 4 policiais militares. Os servidores da segurança são acusados de integrarem uma organização criminosa que tem como característica pertencente à milícia. Os PMs presos foram identificados como Sargento PM Anderson de Oliveira Jesus, os cabos PM Luciano Lima Fernandes e Tiago Silva de Jesus Leal, além do soldado PM Lúcio Flávio Oliveira Macedo. A operação foi realizada pelo Ministério Público da Bahia e teve como principal alvo as cidades de Ipirá e Feira de Santana. Você sabia que em 1932 o barbeiro brasileiro teve a sua profissão consolidada e passou aos poderes desse profissional a possibilidade de sangrias e pequenas intervenções, tornando um profissional de estética masculina? Em 1920 foi criada a primeira escola de técnica. Hoje temos os profissionais que fazem harmonização facial, massagem linfática, cortes com desenhos que enfeitam as cabeças. Mas o barbeiro à moda antiga, que conversa, debate, faz resenha e escuta seu cliente, está acabando. O Global News esteve em Floresta Azul e bateu um papo com Eduardo Barbeirinho, que ainda resiste às novas mudanças. Há quanto tempo você exerce esse ofício? Há 26 anos, em Floresta. Você nasceu aonde? Eu sou filho de Almadina. Sou nascido na região do Ouro. E como é que veio parar em Floresta Azul? Me conte sua história, sua trajetória. Meus pais tomou conta de uma fazenda aqui na nossa região, da Barra Nova, região do Ouro com a Barra Nova. E quando acabou a temporada de serviço, nós veio para a floresta. Nós veio morar em Floresta. E aí eu fui a São Paulo. Em São Paulo eu retornei para a Floresta. E aí surgiu a vontade de trabalhar de cabeleireiro. Trabalhar de cabeleireiro na cidade. E hoje eu estou até hoje trabalhando nessa função. Chegou a trabalhar na roça? Muito.
Como é que foi sua vida de infância? Foi muito na roça. Na época eu bandeirava cacau, trabalhava de ajudante de barcaça, tropa, esse tipo de coisa. Meu pai colocava. O que é ser balançar cacau? A gente colhia, né? Naquela época nós colhia, quebrava, e como era muito cacau, a família era muito grande, nós ajudava. Meu pai era o gerente, então era uma faixa de 17 pessoas, irmão, entre tudo, mulher e homem, nós já trabalhávamos na fazenda. Nós. Aprendeu o ofício sozinho ou fez escola? Não, eu fiz um curso aqui na cidade na época, o rapaz me convidou e eu fiz, na época era Raimundo Cardoso, prefeito, e aí eu toquei pra frente, abri o salão, pensava eu que não ia dar certo, mas graças a Deus deu, e tô até hoje. Me conte uma história sua cortando cabelo aqui. O que aconteceu que você não esquece? Um fato, Porque antes de tudo o salão é um divã, né? Onde as pessoas contam seus casos, contam suas histórias. São várias histórias. Conte uma interessante aí. Eu tinha um colega que ele morreu, e daí da onde surgiu esse apelido Barbeirinho. Ele me contava que ele, lá na região de Itapé, tinha um moço que não queria fazer barba. E ele falou que um dia esse moço trouxe. Veio ele e um companheiro dele. Você vai fazer a barba agora, meu companheiro. Aí eu perguntava, e quem era o companheiro? Era um jumento. Aí o cara botou o revólver em cima do balcão e fez o barbeiro fazer a barba do jumento. E aí era só para dar risada dele. Aí surgiu esse apelido Barbeirinho. Ele colocou o apelido e não saiu mais. E depois ele morreu, mas o apelido ficou. Eduardo, quantos barbeiros você conhece aqui na sua cidade? Aqui em Floresta Azul. Barbeiro, a moda antiga. Rapaz, a moda antiga são 3 que tem. Só eu, Márcio, Denei. Agora são vários colegas que aprenderam, estão aí trabalhando, né, nesse esporte moderno, nesse esporte degradê que eles falam, né? Mas a moda antiga mesmo só tem 3. Qual a idade média do povo que vem cortar cabelo com você? Eu tenho clientes de toda atividade, sabe? Crianças, jovens, mas a minha faixa etária é mais idoso. Pessoas que são mais de idade, pessoas que moram na zona rural, as pessoas que trabalham na zona rural, nas fazendas, ainda tem ainda. Então minha faixa etária são essas. Mas eu tenho muita criança que corta cabelo comigo. É que agora abriu muito salão, então as pessoas dividem muito, né? Mas em média quanto você corta por semana? Hoje, com toda essa modernidade, com esses degradês da vida, você ainda no tradicional, né? Eu vou te falar uma verdade, eu creio que eu dá é muito, né? Mais uns 40 cabelos na semana. Porque a gente fala, então, é muito cabelo. 40 pessoas que chegam na semana. Isso aqui é sinal. Aqui você não só corta cabelo, você conta história e escuta história, né? Conta história. Não é? Você sabe que tem gente que vai no barbeiro para desabafar, para contar seus casos, porque adquire uma confiança, né? Vira assim um confidente. Ainda hoje tem esses casos? Não, hoje parou mais, sabe? Mas a gente sempre aparece, alguns contando história, mas parou mais. Esses casos de barbeiro, de pessoas contar. Então, a gente hoje parou mais de ouvir isso. O povo espalhou muito, os clientes procurou, cada um tem seu local adequado de cortar cabelo, né? Aí a gente ouvia muita história mesmo. O que mais você me conta assim? Porque é outra história bonita aqui de corte de cabelo. Alguém já desmaiou aqui na cadeira? Alguém, no início já desmaiou.
E aí? Como é que foi? Eu fiquei sem saber o que fazer. O camarada bebia muito. E você sabe que a pessoa bebe, ele não pode estar parado em frente do espelho. Ele tonta. De repente, eu vi ele suando frio. Era um domingo pela manhã, o pessoal estava aí na frente. Aí eu chamei o colega, olhei para o rapaz que estava ali. Quando ele chegou aqui, ele tirou a capa rápido do pescoço, estava embolando a língua. Aí nós corremos com ele e levamos para o hospital. Levou para o hospital, a pressão tinha baixado. Aí o rapaz falou para mim, ele tinha bebido muito sábado, e hoje amanheceu bêbado e veio cortar o cabelo. Isso acontece muito, isso acontece. Esse tipo de coisa, sabe? Às vezes a gente pensa que não, mas acontece. Você corta cabelo de adulto, criança, corta feminino também, não? Não, é menino só. É menino eu não faço não. Masculino, adulto e criança sim. É. Adulto e criança. E menino, quando chega aqui nos estipulantes, que meu filho com o cabelinho enrolado que estava aqui hoje, dá trabalho para cortar? Dá trabalho. Aquele ali eu tenho que pedir muito a Deus paciência, esses tipos. Mas a gente consegue cortar. A gente consegue, muitas das vezes eu mando pro colega, procura fulano dá, o meu colega, ele corta. Porque tem menino que a gente não consegue, né? Fica com a cabeça balançando, vai em cima, aí a gente manda pro colega. Se você tivesse que recomendar essa profissão para essa juventude, você recomendaria? Recomendaria. É uma profissão boa. É uma profissão boa, a profissão do cabeleireiro. Né? Tem pessoas que trabalham, que gostam, e outros que é só para passar o tempo, né? Outros tem que ir na brincadeira, mas é uma profissão boa. Profissão boa. Muito bem, falei aqui com o Eduardo Barbeirinho, barbeiro tradicional, moda antiga, aqui em Floresta Azul. Um avião militar da Bolívia derrapou ao pousar no aeroporto de La Paz e deixou pelo menos 20 mortos. É um avião militar que veio do exterior, local de partida não divulgado, mas que ao pousar derrapou e saiu da pista por cerca de 1 quilômetro, atingindo carros, ônibus e van que se encontravam no seu caminho. As notas ficaram espalhadas e o povo começou a recolher e foi impedido pelas Forças Armadas. Não se sabe ainda o destino desse dinheirama e os motivos que levaram ao acidente. Esse dinheiro não tem número de série e, portanto, não pode ser usado, disse Marcelo Salinas, ministro da Defesa. Moradora de Juiz de Fora, Minas Gerais, reclamou da falta de atenção das autoridades e disse que ainda não recebeu apoio material oficial. Ela é uma voluntária que perdeu 20 membros de sua família com as chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira, que somam 72 mortos e ainda desaparecidos. Abre aspas, eu não tenho condições psicológicas de ir aos enterros. A gente vê isso em outras cidades e não acredita que vai acontecer com a gente. Eu prefiro ficar aqui mesmo, tentando contribuir com as pessoas. Só vou em casa para tomar banho e volto, fecha aspas. E que tudo que está sendo distribuído é doação da população e que os políticos só aparecem para fazer vídeos e postagens nas redes sociais. A moradora se referia ao governador Romeu Zema e ao deputado Nicolas Ferreira. O federal segue mobilizado para atender a população. Equipes de saúde, assistência social e defesa civil atuam diretamente nos centros de coordenação municipais em articulações com as equipes locais. Com o estado de calamidade já reconhecido nos municípios, a liberação de recursos e medidas de apoio do governo do Brasil já estão sendo empregadas. Seguiremos acompanhando a situação junto com as equipes locais e garantindo todo o suporte necessário às famílias que foram afetadas, disse Lula ao visitar Minas Gerais. No próximo bloco, vamos falar da morte do líder supremo do Irã. Estamos de volta. Enquanto uns sofrem com as cheias e deslizamentos de terra, outros sofrem com a guerra. Estados Unidos e Israel, em um ataque coordenado contra o Irã, causa mortes e incertezas para o povo iraniano. As primeiras explosões aconteceram na manhã de sábado, 28, no centro da capital, Teherã, e em mais 4 cidades. Um acordo estava sendo costurado entre os Estados Unidos e o Irã para o controle do enriquecimento de urânio, temendo que os iranianos construíssem uma bomba nuclear, e em meio às negociações o país foi surpreendido com esse ataque.
O líder supremo do Irã, Khamenei, não estava em Teherã e foi transferido para um local seguro, informou um oficial da Reuters. 7 mísseis atingiram a área próxima ao Palácio Presidencial e ao complexo do líder. Um total de 550 pessoas morreram nos ataques, inclusive o líder. Mísseis iranianos foram lançados contra Israel em retaliação e morreram 9 pessoas. A defesa aérea de Teherã foi ativada. Mas uma monstruosa guerra se aproxima. O presidente Trump informou na coletiva de imprensa que o líder do Irã foi morto nos ataques. Com isso, os países do Oriente Médio têm causado instabilidade política e muito terror. Deu no IRC Repórter. Mesmo com suspeitas de que se trate de uma produção feita com inteligência artificial, a cena comovente tem chamado a atenção nas redes sociais. Em um momento em que várias regiões enfrentam fortes tempestades, com morte de pessoas e animais, a imagem viraliza e desperta reflexão sobre cuidado, instinto e proteção. O vídeo mostra uma vaca atravessando uma área alagada, enquanto 4 cachorrinhos aparecem sobre o seu dorso. A gravação tem sido compartilhada como se tivesse ocorrido na Colômbia, mas até o momento não há confirmação oficial sobre a origem nem sobre a autenticidade das imagens. Caso seja verdade, é um fato inusitado e está chamando a atenção do mundo inteiro. Uma mulher que foi abandonada pelo marido, que a largou para ir morar com outro homem, foi à porta da nova casa do ex-companheiro para tirar satisfação e fez um escândalo. O casal estava junto há mais de 20 anos, até que o homem colocou um ponto final na relação e saiu de casa para viver um novo amor. Inconformada, a mulher afirmou que vai denunciá-lo e processá-lo por danos morais. O fato aconteceu na manhã da sexta-feira, dia 27, na cidade de Raposa, no Maranhão, e acabou dividindo opiniões. Afinal de contas, a ex-esposa está certa ou errada? Os moradores de Darumeira estão vivendo o mesmo pesadelo a cada chuva. Ruas alagadas, casas invadidas pelas águas e famílias aflitas e assustadas, perdendo o que conquistaram com tanto esforço. Centenas de moradores são diretamente afetados enquanto o governo segue anunciando soluções que nunca saem do papel. É preciso responsabilidade, planejamento e ação concreta. O povo não aguenta mais esperar. Governar é cuidar de gente. E Darumeira precisa de respeito, não de promessas vazias. Sabemos que são muitas carências da região e que na temporada de chuvas tudo tende a piorar. Deputados, candidatos a deputados e cargo majoritário do Estado conhecem os problemas, mas nada fazem para evitá-los. A estrada que liga Boa Nova ao Valentim não ficou por menos. Fotos de motoristas mostram parte desse trecho coberto por águas, impossibilitando a travessia. Em 2026, mais crianças vão ser internadas em clínicas psiquiátricas, igual a Ana Clara, de 8 anos. A mesma passava o dia inteiro com o celular na mão, sozinha, pulando de vídeo em vídeo. Os pais trabalhavam, achavam que estava tudo bem, até que começou crises de ansiedade, parou de comer, parou de dormir, irritada, agressiva, e então ela piorou, automutilação. A mãe encontrou ela no banheiro se cortando. O hospital diagnosticou burnout digital, aos 8 anos. E o pior, ela não é a única. Um estudo da JAMA Pediatrics, criança ora na tela igual ao afinamento do córtex pré-frontal, foco, linguagem, controle emocional, ou seja, o cérebro está sendo destruído. A OMS alertou, 1 em cada 7 crianças enfrenta transtorno mental relacionado à tecnologia. A Disney percebeu, e por isso em Toy Story 5, que vai ser lançado em junho, o vilão é um tablet e as telas podem virar monstros. Uma criança quieta com o celular não é paz, é um pedido silencioso de ajuda. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, condenou os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão por planejar e mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em março de 2018 no Rio de Janeiro. Eles também terão que pagar R$ 7 milhões em reparação de danos para familiares das vítimas. Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão foram condenados pelos crimes de duplo homicídio, homicídio tentado e organização criminosa armada.
Os outros integrantes do crime, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi condenado por obstrução à justiça, corrupção passiva, pena de 18 anos de prisão. Ronald Paulo Alves Pereira, major da Polícia Militar, duplo homicídio e homicídio tentado, pena de 56 anos de prisão. Robson Calixto Fonseca, um policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão, por organização criminosa, pena de 9 anos de prisão. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação dos irmãos Domingos e João Francisco Brazão. Na argumentação, a magistrada falou sobre a questão de violência de gênero. Abre aspas, somos quase muito parecidas com sujeitos de direito, mas ainda não temos a integridade de reconhecimento pleno. Então, matar uma de nós é muito mais fácil. Matar fisicamente, matar moralmente, matar profissionalmente. Fecha aspas, disse ela. Uma onda de violência contra mulheres segue em fase descontrolada. Na sexta-feira, dia 27, uma ocorrência foi registrada em Iguaí, na região do Rio Preto, onde um homem armado manteve sua ex-companheira como refém. Os policiais da 8ª CIPM foram mobilizados e, após cerca de 5 horas de negociação, a vítima foi resgatada e, em seguida, encaminhada para a UPA, a unidade de pronto atendimento de Poções, com ferimentos no braço por disparo de arma de fogo. O suspeito empreendeu fuga por uma área de mata, foi cercado e foi contido pela polícia. Se feriu durante a fuga e foi levado para o hospital, onde permanece internado sob escolta policial. A operação realizada pela Polícia Civil da Bahia derrubou um esquema criminoso que movimenta carros roubados em cidades do interior. A ação nesta quinta-feira, dia 26, resultou na prisão de 8 pessoas e na recuperação de 11 veículos, alguns clonados e outros registros adulterados, aumentando a repercussão do caso na região. As investigações iniciaram após comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre 20 carros roubados na capital fluminense. Pelo menos 12 desses veículos foram localizados no interior baiano, o que levou as equipes locais a intensificar buscas e identificar os suspeitos responsáveis pelo transporte e revenda dos automóveis. Os veículos recuperados estavam em Livramento de Nossa Senhora, Marcolino Moura e Jussiape. Parte deles apresentava sinais claros de clonagem, técnica usada para encobrir a origem ilícita. Delegados destacaram que a ação rápida e coordenada da Polícia Civil foi essencial para interromper o fluxo de veículos roubados no sudoeste baiano. Os presos na operação já estão à disposição da Justiça. A Caoa Chery, montadora do Tigo 5X, que teve seu lançamento a nível nacional, mostrou na Cantonessa, em Vitória da Conquista, a nova versão 2027. Uma SUV em 2 versões, Premium e Pro. As 2 versões vêm com tecnologia de ponta, mais segurança, design renovado e muito conforto. Na primeira hora já havia sido vendidas todas as unidades disponíveis na concessionária. Conversamos com Adelaide Carinhanha, gerente de vendas, que deu maiores explicações. Estou aqui com a Adelaide Carinhanha, gerente de vendas da Cantonesa Veículos. Adelaide, isso é mais um carro na praça? O que você está trazendo de novidade? Bom dia a todos aí. Esse Tigo 5 é a sensação do SUV compacto, o melhor SUV compacto, eu posso dizer, do Brasil. É o SUV compacto Premium. É um básico que é Premium. Não chega a ser justamente uma novidade automotiva, porque esse carro a gente oferece tudo que tem de tecnologia no SUV compacto, né? Isso é um lançamento nacional ou só quem conquista? Ele é um lançamento nacional que aconteceu na terça-feira, no dia 24, e hoje nós estamos apresentando ele aqui para o público de Conquista e região, né? E aí nós estamos mostrando o carro aos clientes, fazendo com que os clientes conheçam esse SUV de perto. O que ele traz de novo? Ele tem mais segurança, inclusive tem aí mais airbags. Ele é um carro que tem toda a tecnologia embarcada desde a versão inicial, que é o Tigo 7, Tigo 5 Sport, que é esse daqui. Então tudo que você tem de tecnologia nos carros até mais completos, você já consegue nesse SUV compacto. Capacidade dele? Ele é o seguinte, nós temos uma capacidade de porta-malas de 340 litros e aqui uma motorização de 1.5 turbo de 150 cavalos. Câmbio CVT de 9 marchas também.
Quando se fala em lançamento de veículo, e a gente fica pensando em economia. Qual é a autonomia e a economia dele? Ele, pelo Inmetro, ele marca pelo Inmetro 10 km por litro na cidade. Agora, o consumo é muito relativo, né? Cada um vai conseguir fazer uma média a depender de fatores externos. Então, a gente mostra a média do Inmetro, mas ele é relativamente, cada um pode fazer uma média um pouquinho diferente do outro. Quais as versões que você está trazendo? Hoje esse carro ele tem duas versões, ele é oferecido na versão Sport e na versão Pro. Esses que nós temos aqui hoje para mostrar é o Sport. O Pro nós estamos aguardando chegar em nossa loja a partir do próximo mês, agora de março. Vamos falar de aro? Bem equipado com que aro? Nós temos o aro 17 nessa versão Sport e o aro 18 na versão Pro. Agora ele é completinho desde essa versão de entrada, faróis em LED, amortecedores no capô, bancos elétricos, bancos em couro, tela de multimídia. E se formos falar de valores, pode dizer? Até hoje, ele custa R$ 119.990, mas hoje é o último dia, então ele lançou no dia 24, ficou até o dia 28 com esse valor, e ele vai a partir de segunda-feira, possivelmente, haver um reajuste de preço aí. Nós ainda não sabemos. O Jornal Global News dessa semana fica por aqui. Agradecemos a Inácio Teixeira e a Miqueias Paiva pelo apoio de sempre. E te vejo na próxima semana nesse mesmo horário. Tchau!